Porque o Eurico Miranda, em determinado momento, a Record quis pegar o futebol. E já estava o Clube dos 13 querendo. E ele, como líder do Clube dos 13, a Globo procurou e falou, não, tudo bem, a Globo vai ficar. E o que aconteceu posteriormente foi o seguinte, a Globo entendeu que ela ia conseguir destruir a relação do Vasco no que diz respeito a essa questão econômica financeira. E o que aconteceu na prática, e isso está no livro, e isso é fato, isso é história, isso não é a minha opinião, é que ela teve que conversar com o Vasco em 2002 por um motivo muito simples. Porque ela tinha o contrato feito com os outros clubes, todos eles antecipavam cotas e ela simplesmente disse, olha, eu não vou poder pagar isso aqui. Eu quero que vocês deem anuência porque eu não vou poder pagar isso aqui. Em termos de contrato TV. Aí todos deram anuência, o Vasco disse, eu não dou. E aí ela teve que conversar com o Vasco. E o Eurico Miranda, que havia, em janeiro de 2001, aberto com o Clube dos 13, porque o Clube dos 13 queria dar o título pro São Caetano na canetada, o título só não foi pro São Caetano na canetada porque o Eurico Miranda interveio, foi a STJD, etc, pra gente poder ter o jogo com o São Caetano. Eles próprios vieram procurar o Eurico, em 2002. Porque eles estavam, todos eles com cota de TV antecipada, todos eles com problemas, e o Eurico Miranda foi resolver. Por que acontece esse problema ali, naquele período, no futebol brasileiro? Da onde vem esse problema? Vem do surgimento da Lei Pelé, que acaba os passes dos jogadores, e os clubes todos pegam caminhões de dinheiro. E é onde começa os empresários a terem a oportunidade de ganhar, e você começa a perder jogadores, os clubes todos começam a perder jogadores. Não é uma coincidência o campeão brasileiro de 2001 ter sido o Atlético Paranaense, que nunca havia sido, 2002 ter sido o Santos, com um time de garoto que nunca tinha sido, 2003 ter sido o Cruzeiro, que nunca tinha sido, 2004 mais ou menos com a mesma base o Santos, e quando veio no futebol brasileiro um grande investimento com a MSI no Corinthians em 2005, o Corinthians foi campeão, mas caiu em 2007. Então, uma realidade diferente no futebol passou a existir. Não foi uma realidade diferente com o Vasco, uma realidade diferente no futebol brasileiro. E você viu perfeitamente ao longo desse período que até a saída do Eurico Miranda do Vasco, que é um marco no decréscimo do clube, caíram para a segunda divisão no século Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras. E o Vasco não teve para cair precisando matematicamente, todo mundo vai lembrar do jogo Atlético Paranaense, estou falando matematicamente, o Vasco não teve necessidade dos resultados das duas últimas rodadas em um dos anos. E o Flamengo e o Fluminense tiveram para cair na última rodada. Então, o que se entendeu naquele período, e eu entendo que a torcida, em geral, eu quero saber que eu tinha um time em 2000 que era muito bom. Mas a realidade é que o futebol brasileiro modificou naquele período. A realidade é que houve uma outra lógica dentro do futebol. E essa lógica dentro do futebol, o Vasco teve que se adequar a ela. E tendo o Vasco sofrido um torniquete financeiro pela Globo entre 2001 e 2002, 18 meses sem receber nada, quando você chega, você vai lá no Net Vasco que você vai achar, você chega lá no dia 31 de maio de 2005, o Vasco não tem problemas com ações, etc. O Vasco tinha 283 ações trabalhistas contra si. 31 de maio de 2005. O Flamengo tinha 500 e tantas, mais de 520. O Fluminense mais de 600, o Botafogo mais de 700. E as ações que o Vasco tinha eram mais ou menos no mesmo nível que tinha São Paulo e Corinthians, um pouquinho mais do que Palmeiras. Significa o quê? Significa que o clube ele buscou um equacionamento que começa como, não sei se eu falei em off, mas enfim, vou falar, que começa em 2004 e vai até o Eurico sair, que depois vem o gastador, e naquele momento de equacionamento, o Vasco se mostra numa posição muito melhor que os outros. Enquanto em 2005 você tinha os clubes cariocas, numa matéria do Globo, que ficou chamado de lamentomania carioca, Flamengo e Botafogo dizendo que se não tivesse a time mania não ia ter como andar, o Eurico Miranda deu a reforma. Não, o Vasco tem certidões. Que certidões para os outros é uma coisa impossível de ter. E quando você faz um ato trabalhista em 2007, no dezembro de 2007, esse ato trabalhista mostra o quê? O Vasco faz um ato, que já tinha feito em 2004, faz em 2007, o mesmo ato são signatários Fluminense e Botafogo. O Vasco tinha para pagar menos que o Fluminense e o Botafogo no mês e no ano, ao longo daquele período. E para fechar, quando se consolidou a dívida do Time Mania, a dívida fiscal dos clubes, da Time Mania, a dívida do Vasco era exatamente metade da dívida do Flamengo, que foi consolidada, e menor que a dívida do Fluminense e Botafogo. Como é que você consegue isso? Você consegue isso porque você tinha uma administração que se preocupava com isso, mas que teve que sangrar um pouquinho no futebol, porque era uma realidade dos clubes brasileiros, que quem não se adequou àquela realidade acabou tendo problemas depois. Ah, mas o Flamengo não teve? Claro. O Flamengo sempre foi protegido e foi dada a possibilidade para ele em 2011
das cotas de TV, modificar completamente a lógica, o Vasco aceitar o Flamengo ganhar o dobro praticamente do que o Vasco ganhava, numa relação que até então era equânime, era equiparado. O Vasco ganhava a mesma coisa que o Flamengo ganhava em nível estadual e em nível nacional. Então, a tudo que acontece dentro da história, você tem a explicação na história. Eu não dei minha opinião aqui em momento nenhum, a não ser, de repente, falando sobre aquilo que eu entendia que deveria ser o equacionamento. Mas o que foi feito foi isso. E a situação, ela se desenrola ruim para o Vasco exatamente no momento em que há uma troca de gestão no Vasco e o conceito é completamente diferente. O que estava aqui para trás, eu vou deixar. Agora nós estamos dentro de um novo Vasco. Nesse novo Vasco, eu não pago, eu deixo de pagar o Romário, eu deixo de pagar o fulano de tal, eu deixo de pagar o Beltrano, eu deixo de pagar imposto, eu deixo... E aí você começa numa situação que você não vai ver, a torcida não vai ver. Só que passa 5 anos, o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu em 2012 para 2013? Apareceu um programa Vasco Dívida Zero vindo da internet, dos torcedores do Vasco. Por quê? Porque o Vasco tinha uma dívida impagável em termos de fiscal. Só que ela não era impagável em 2008. Ela não foi deixada na Time Mania impagável. Ela se constituiu como impagável pela irresponsabilidade que aqueles que tiveram no Vasco. Então, esse problema foi o problema. Aí você tinha a dívida do Vasco praticamente triplicada, a dívida real, e problemas que as gestões posteriores, inclusive a do Eurico 2015 a 2017, teve que lidar, e assim mesmo a dele conseguiu diminuir a dívida. Mas as subsequentes não tiveram sucesso, porque vem a outra questão, que é a história, de que nessa situação você tem que ter um poder de captação grande para poder rolar a dívida. E essas pessoas que estão lá no Vasco nos últimos 5 anos não tiveram.